Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar essa noite, motivo de grande alegria estarmos aqui na casa de Deus, mais um culto, né? Estivemos de manhã aqui na Santa Ceia, agora à noite também, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Porque tudo que temos, tudo que somos, é tudo com permissão do Senhor, não é verdade? E o tema dessa noite, irmãos, é a convivência familiar em tempos de crise, né? Estava começada aqui uma outra mensagem numa outra linha, mas senti no coração, né, o desejo de compartilhar essa mensagem aqui nessa noite, e vamos pedir, né, ao Senhor para que Ele possa nos guiar aí ao longo desse estudo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orar e pedir ao Senhor a direção. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais um culto aqui na Tua casa. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. Cada jovem, adolescente, Senhor, que está aqui neste lugar, que colocou no seu coração o desejo de vir à Tua casa, de Te adorar, de Te buscar, de louvar o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha sobre cada um de nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo continue operando, continue falando aos corações nesta noite, Pai, através da Tua mensagem, ó Deus. Tenha misericórdia de nós nessa noite, Pai. Que o Senhor venha crescer em nós, Pai. E que o nosso eu venha diminuir, que os nossos desejos venham diminuir, Pai. Que o nosso ego venha diminuir, para que a Tua voz possa prevalecer nos nossos corações em o nome de Jesus. Tira, Senhor, as distrações. Tira, Senhor, os impedimentos, Pai. Para que a Tua palavra possa achar terra fértil nos nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. A gente vai ler aí a partir do versículo 1. É um texto conhecido, falando um pouquinho aí da vida de José. Quantos aqui conhecem um pouquinho da história de José? Deixa eu ver, faz assim com a mão. Amém. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. A minha versão aqui está na versão NVI. Pode ter alguma palavrinha diferente da sua versão, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos falar sobre a convivência familiar em tempos de crise. Amém? Todos acharam aí? Amém? Então vamos lá. O texto diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles, dos irmãos. Versículo 3. Ora, Israel e Jacó aqui são a mesma pessoa, né? Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Percebam aqui, igreja, que a palavra usada é odiaram, né? Não é uma raivinha pouca, não. Odiaram e depois odiaram ainda mais. Vamos continuar a leitura. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus pais tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém.
Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, quem é você? O que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos ler só até aqui. A convivência com qualquer pessoa já é um desafio. São visões de mundos diferentes, pensamentos diferentes, modo de agir diferente. E todas essas diferenças são desafiadoras na convivência familiar. Né? Os casados aí podem falar, eita, é verdade mesmo. Mas essas diferenças, que são naturais de todo ser humano, elas são desafiadoras para o convívio. Mas a diferença ela não é um problema por si só. Afinal de contas, Deus nos fez diferentes uns dos outros. Se Deus quisesse todo mundo igualzinho, Ele tinha usado a mesma forma, ia sair todo mundo igual. Mas Deus nos criou, cada um de nós, com as nossas diferenças. A forma como lidamos com essas diferenças é que pode sim ser um problema. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar e a convivência é mais tranquila, ela flui melhor. Esse tipo de pessoa já aprendeu a lidar melhor com as diferenças. Mas tem outros que é só Jesus na causa. São pessoas difíceis e acabam piorando, acabam dificultando a convivência familiar. Dentro da família não é diferente. Essas diferenças continuam sendo desafiadoras. E se não bastasse as diferenças naturais que cada um tem, ainda tem os acontecimentos externos que acabam afetando, vai influenciar a convivência familiar. Às vezes é a má notícia que chega, é o dia mau que se aproxima, é uma pressão externa que vem de fora, que vem sobre a família, e tudo isso também pode afetar toda a dinâmica, todo o convívio familiar. Hoje a gente vai olhar para esse texto aqui de Gênesis 37 e vamos analisar uma crise narrada aqui nessas primeiras páginas. Parece até cena de novela, gente. É ciúme, é ódio, é favoritismo, não é verdade? Filme aí, série. A gente vê tudo isso acontecendo, os planos para matar alguém. A gente vai olhar, analisar essa crise que está narrada aqui e observar essa história sobre duas perspectivas diferentes. No meio de uma crise que vem sobre a família, como nós devemos agir? Como cada um de nós precisa se posicionar diante de uma crise que acontece na família? E se eu fui o causador da crise, o que eu preciso fazer? Ou se eu sou a vítima dessa história toda, como que eu devo reagir? Às vezes, pelas nossas diferenças, a crise se instaura. Às vezes, pela pressão de fora que vem sobre a família, a crise se instaura. Às vezes, por uma adversidade da vida, que todos nós estamos sujeitos, a crise se instaura. E como a gente vai preservar a boa convivência familiar em situações de crise? É sobre isso que vamos falar hoje. É sobre isso que vamos aprender na palavra de Deus, a como lidar com essas crises, a fim de restaurar a nossa família, entendendo qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. Porque família, irmãos, é um projeto de Deus. Família foi instituída lá no jardim, antes de pecado, antes de qualquer outra coisa, o Senhor instituiu ali uma família. Adão e Eva ali, Deus uniu com um propósito especial. E esse projeto não mudou. É um projeto que traz bênção, que é maravilhoso. Quando aquela família está diante do Senhor, irmãos. Talvez você possa pensar, Alain, mas eu sou o único da minha família aqui. Irmã, porque o Senhor começou por você, mas Ele ainda vai completar essa boa obra em nome de Jesus.
Ele começa com um, ele levanta um daquela família, e através daquele um, ele vai fazendo a boa obra na vida daquela família. Vai alcançando o cônjuge, vai alcançando os filhos, vai alcançando os pais, e assim vai, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é bom. Nosso Deus é maravilhoso. E ele tem bênçãos para a nossa família. Então, se você hoje é o único aqui, glória a Deus, irmãos. Eu creio que através da sua vida, o Espírito Santo vai agir poderosamente no seu lar, em nome de Jesus. E agora, se você está com toda a sua família aqui, de repente, glória a Deus também. Mas não é porque toda a nossa família está aqui, que significa que estaremos isentos de crises. Não. A chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol também nasce para os justos e os injustos. Não é porque estamos aqui na casa do Senhor que estamos imunes, que estamos isentos, não. Mas quando estamos aqui debaixo da boa mão do Senhor, nós vamos atravessar a crise na certeza que o Senhor está no controle. Na certeza que Deus continua cuidando, mesmo em meio às crises. Muitas das vezes o Senhor, ele não nos livra, mas Ele permite que as crises cheguem até o nosso lar. Mas de uma maneira maravilhosa e poderosa, o Senhor vai usar toda e qualquer situação, irmãos, para nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa família, fortalecer o convívio familiar e atravessar as circunstâncias, glorificando ao nome do Senhor, irmãos. Primeiro tópico que eu queria abordar aqui. Fique atento aos sinais. Vamos voltar lá no versículo 3 do capítulo 37? Versículo 3. Diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. As grandes crises, elas normalmente começam com pequenas coisas. Dificilmente um problemão chega de repente, às vezes acontece, mas normalmente são pequenas coisas que não são resolvidas, pequenas coisas que não são observadas, pequenos sinais que a gente não dá a mínima, que a gente dá a mínima para aquilo, larga para lá, não dá atenção, e aquelas pequenas coisas vão se tornando grandes. Um efeito dominó, uma pecinha cai, outra pecinha cai e vai caindo um monte. Ou uma bola de neve, né? A bola de neve, ela começa pequena, mas ela vai crescendo. E normalmente, nos problemas familiares, nas crises familiares, começam com pequenas coisinhas. E essas pequenas coisinhas são negligenciadas. Essas pequenas coisinhas não são observadas. Os sinais começam a aparecer, mas a gente finge que não está vendo. Ou a gente não dá importância. E ali pode ser o início de uma crise familiar. Fique atento aos sinais. Primeiro começam a aparecer alguns sinais que, se não forem observados, se não forem analisados, podem crescer e se tornar um problemão. Nos versículos 3 e 4, vemos aqui que Israel, Jacó, tinha uma predileção, um favoritismo por José. E de maneira errada tratava melhor a José, em detrimento dos outros filhos. Então aqui José, na falta de sabedoria, ele vai tratar de maneira melhor José, em detrimento aos outros filhos. É claro que quem é pai e mãe aqui, avó, já sabe que cada filho é de um jeito. Não tem como você tratar exatamente igual. Porque cada filho é de um jeito, cada filho reage de um jeito. Há um tempo atrás eu vi um vídeo muito bonitinho no Instagram, em que era assim, era uma criança, era uma menininha de 4 anos, ela estava sentada assim de frente para a TV. E aí o pai chega, bota a almofadinha no colo da menininha e deita a cabecinha assim no colo da menininha, da filha dele. Aí a menininha chega assim, dá um beijinho na cabeça do papai e fala: ai papai, te amo. Oh, que gracinha. Aí depois mostra o irmão parece assim ser um ano e meio mais velho que a menina. E aí o pai faz, a criança está lá, o menininho está lá vendo televisão, o pai faz a mesma coisa, bota ali a almofadinha e deita no colo do filho. E aí o filho começa a bater na cabeça do pai, tipo querendo brincar de lutinha.
Porque cada filho vai reagir de diferente, porque cada um é diferente do outro. E o pai e a mãe ali, na sabedoria do Senhor, vai educar, vai ensinar, cada um ali do seu jeito, entendendo a personalidade de cada um, os traços de cada um, e vai ali adequando, dando o seu melhor. Mas o que não pode acontecer, como Jacó fez, tratar melhor um em detrimento dos outros. Você vai tratar seu filho de acordo com a personalidade, de acordo com o jeito. Tem um que você vai ter que empurrar mais para a escola, puxar no estudo, falar, você vai estudar. Tem outros que já vai fazer isso mais naturalmente, você não vai se preocupar tanto com isso. Não é verdade? E assim como o estudo, existem diversas outras formas. Às vezes nas amizades, você vai ter que estar mais atento com um do que com o outro. Às vezes uma criança já é mais impulsiva, a outra já é mais tímida. O outro você tem que segurar, senão ele vai embora. O outro não, você tem que empurrar, porque senão ele não sai do lugar. Então você vai tratar cada um de uma maneira diferente. E não tem problema. O problema é quando essa diferenciação ela é movida por um favoritismo. Quando você vai dar para um e não vai dar para o outro. Quando você vai, às vezes, ser mais acessível a um e vai negligenciar o outro. Vai cuidar mais de um e o outro vai ficar de lado. Você vai dar mais atenção a um e o outro fica de escanteio. É aí que está o problema. É esse favoritismo. Aqui Jacó dá essa túnica, né? Um pano, um tecido ali que ele vai comprar, vai mandar fazer, um presente especial, também tem um valor aqui financeiro envolvido, e vai dar para um e não vai dar para os outros. Por quê? Mas o texto deixa claro, mostra que Jacó gostava mais de José do que dos seus outros filhos. Sinais, irmãos. E os outros filhos vendo aquele comportamento do pai? O texto é bem claro, os outros filhos vendo. Versículo 4, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar amigavelmente com ele. Por um comportamento de um pai, comportamento errado de um pai, começa a gerar uma crise entre os filhos. Os sinais começam a aparecer. Esse pai tem que estar atento. Por que os irmãos estão brigando? Por que está tendo desavença? Tem que observar esses sinais. Às vezes, você, como pai, como mãe, como avó, tem que se avaliar. Tem que pensar. Será que eu tenho negligenciado um filho e deixado o outro de lado? Às vezes é um sobrinho, né? Ainda não tem filho, assim como eu ainda não tenho filhos. Às vezes é um sobrinho, às vezes é um pai ou uma mãe que você vai tratar de um jeito diferente um do outro. Porque normalmente a gente vai tratar melhor quem trata a gente bem, não é verdade? Tem gente que é mais fácil de lidar, tem outros que são mais difíceis. E a gente vai sim tratar de jeito diferente? Sim, de acordo com a personalidade de cada um. Mas não movido por um favoritismo. Não com um comportamento que seja pecaminoso. Não colocando um no pedestal e o outro jogando no buraco. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Os sinais. Primeiro começam a aparecer alguns sinais, e se eles não forem analisados, observados, eles vão crescer e se tornar um problemão. Os demais filhos, vendo o comportamento do pai, odiaram o seu irmão e tratavam mal. São exemplos de sinais que mostram que tem algo errado. Eu não posso achar normal que o meu filho está brigando com outro filho, que está em pé de guerra. É claro que sempre tem uma fase que é mais difícil. Não tem jeito. Eu lembro na minha casa, eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, eles têm uma idade próxima, e eles chegaram numa época onde eles compartilhavam a roupa. Então, às vezes, um queria usar uma camisa bonita, porque ia sair, não sei lá. Aí vinha um outro, você pegou minha camisa, e dava aquele atrito, normal, da idade, vai acontecer. Às vezes, quando chega uma criança mais nova na família, os mais velhos ainda não entendem bem que precisa de bebezinho, precisa de mais atenção, gera um ciúmezinho. Isso é normal, a gente precisa de sabedoria do Senhor para lidar. Mas precisamos também observar quando aquilo pode se tornar um problema, ou quando uns sinais de que aquilo pode lá na frente ser uma grande crise. Tem um ditado que diz assim, um passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas ele só vai fazer ninho se você deixar.
Alguns hábitos, alguns comportamentos, às vezes no automático você vai, mas se você repetir e continuar repetindo aquilo, vai se tornar um problema lá na frente. Sentimento é uma coisa muito volátil, é uma coisa que vem e vai. Às vezes no coração de Jacó, ele podia sentir mais amor por um do que por outros, mas ele não podia deixar com que essa diferença seja manifestada em atitudes com os seus filhos. Ele tinha que colocar na mão do Senhor, falar: Senhor, eu estou amando mais um filho do que os outros, me ajuda a equilibrar isso no meu coração. Senhor, age nos meus sentimentos para eu amar todos os meus filhos de uma maneira igual. Sabe, irmãos? E a gente precisa disso. Colocar as nossas dificuldades diante do Senhor. Então, às vezes, o passarinho pode pousar lá. A tentação pode chegar na nossa cabeça, mas o passarinho só faz ninho se a gente deixar. A tentação só vai evoluir para algo pior, para um pecado consumado, se a gente deixar. Mas enquanto a gente está ali lutando, buscando: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, muda a minha natureza, transforma o meu coração. A gente vai estar lutando, evitando que aquela tentação se aloje e vire uma prática pecaminosa nas nossas vidas, de forma que afete o convívio familiar. Todos nós estamos sujeitos às tentações. Tentações de favoritismo ao invés de igualdade. Ódio ao invés de um amor fraternal. Mas precisamos lutar contra essas e quaisquer outras tentações. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque e lance fora. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. Porque é melhor perder uma parte do corpo do que ir o corpo todo para o inferno. Às vezes o problema dentro do convívio familiar é fruto de um pecado. É fruto de um comodismo, é fruto de uma omissão nossa. E precisamos: Senhor, me ajuda a mudar, porque eu não quero que uma crise se instaure na minha família. Me ajude, Senhor. E a gente tem que começar a lutar, irmão, tem que começar a lutar. Às vezes são comportamentos que você viu lá na sua casa dos seus pais. E a gente às vezes naturalmente acaba tendendo a repetir aqueles comportamentos, sem se dar conta que aquilo é uma porta de entrada para uma crise chegar dentro da família. Precisamos pedir ao Senhor para lutar. Se tiver que arrancar, arranca. Se tiver que doer, que doa. Mas é melhor arrancar aquilo que nos faz pecar do que caminharmos em direção ao inferno. Se hoje existe na nossa vida algum pecado que precisa de arrependimento, algum pecado que precisa de mudança, precisamos colocar diante do Senhor. Se tem algo que eu estou fazendo dentro da minha família e aquilo pode gerar uma crise, já gera sinais de problema, precisamos lutar, irmãos. Precisamos lutar, irmãos. E diante do Senhor, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Se tem algo que precisa de conserto, precisamos colocar diante da nossa família. Se tem algo que pode gerar uma crise, precisamos colocar diante do Senhor. Se os sinais já estão aparecendo, é hora de agir. Não espere a crise se instaurar, porque aí o estrago é muito pior. Muito pior. A gente tem buscado, no Brasil, estabelecer uma cultura de prevenção na saúde, não é verdade? Tem aí o Outubro Rosa, Novembro Azul e tantas outras campanhas de prevenção da saúde, onde a gente vai fazer exames para ver se está tudo bem, fazer um check-up para ver se está tudo bem com a nossa saúde. Por quê? Porque quando você descobre no início, as chances de tratamento são melhores, de cura são melhores. Não é verdade, igreja? E por que a gente com a nossa família vai largar a nossa família doente? E aquilo, a doença só crescer, crescer, crescer. A gente vai esperar ser algo fatal que vai destruir a nossa família? Não, irmãos. Se os sinais começam a aparecer, a gente precisa pedir ajuda do Senhor para mudar essa história. Se os sinais começam a ficar evidentes, é hora de agir. Não espere a crise se instaurar. Então, o primeiro tópico é esse: fique atento aos sinais.
E agora entrando em uma das perspectivas que eu falei lá no começo. Quando eu sou o causador da crise familiar, dentro desse contexto aqui que nós lemos, onde os sinais de possíveis problemas foram ignorados, a crise chegou. Após José compartilhar os seus sonhos, dos feixes de trigo, do sol, da lua, das estrelas, se prostrando, indicando que ele seria uma autoridade sobre a família, os irmãos decidem matá-lo de tanto ciúme. De tanto ciúme, os irmãos são tomados por ciúmes, ao ponto de quererem matá-lo. Vamos ler ali os versículos 18 e 19 novamente? Aqui está falando dos irmãos de José. Mas eles o viram de longe, e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam-se uns aos outros, irmãos. Irmãos, olha que situação. Imagina um irmão, e aqui são 11 contra 1. 11 não, perdão, são 10 contra 1. Tramando para matar, imagina a raiva que está instaurada nesses corações. Aqui a gente leu a narrativa do episódio da túnica. Mas imaginem quantas outras situações aconteceram naquela família, ao ponto dos irmãos inflamarem o seu coração de um ódio, a ponto de planejar a morte do outro. Hoje vamos comer frango. A quem vai ficar com a melhor parte do frango? Ah, dá para José, meu filhinho querido. E eu, pai? Ah, você fica com um pé de galinha no pescoço. Eu estou aqui, gente, imaginando, tá? E pai chegou, vem cá, pai, dá um abraço. Ah, não, primeiro eu vou abraçar José. São pequenas coisas que vão acontecendo. Vemos Rúben, o irmão mais velho, querendo enganar os seus irmãos para livrar a vida de José. Eu não li aqui para a gente ganhar tempo. Mas aqui Rúben, os irmãos planejam matar José, conforme nós lemos no versículo 20. E aí Rúben, o irmão mais velho, teoricamente tinha que ser aquele mais sensato. Ele fala, não, vou tentar enganar meus irmãos aqui para poder eles não matarem José. A gente vê aqui Judá, um outro irmão, tendo a brilhante ideia, não vamos matar não, vamos vender ele como um escravo. Mas para encobrir o seu erro, eles decidem enganar o pai e todo o resto da família, dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem. Um abismo chama outro abismo, uma crise familiar que afeta a todos. Os irmãos de José querem matá-lo, mas depois eles falam, não, nós não vamos matar José, nós vamos vendê-lo como um escravo. E eles assim o fazem. E a gente conhece a história de José. José é vendido como escravo e é levado lá para o Egito. Aí ele vai lá para a casa de Potifar, começa a administrar a casa de Potifar, ainda na condição de escravo. E aí lá a mulher de Potifar vai tentar, se deitar com José. José resiste e por causa disso ele é difamado e é jogado na cadeia. E lá ele começa a administrar a cadeia, E aí José depois ele começa, a ser usado por Deus para revelações, até que ele chega à presença, do faraó. E o Senhor usa, a vida de José. Tanta coisa que ele teve que passar. Irmãos, o que José fez? Ele foi uma vítima nessa história toda. Ele não falou, pai, eu quero que o Senhor me ame mais do que os outros. Falou, pai, eu quero que o Senhor me dê uma túnica e não dê nada, dê um trapo para os meus irmãos. Não, irmão. Mas aqui os seus irmãos, tomados de ódio, vendem um irmão como um escravo. E sabendo que um escravo não era tido como gente, era uma propriedade. Ele podia ser morto pelos seus senhores, provavelmente ia trabalhar até exaustão, ia ser privado de água, comida, de noite de sono, de conforto. E eles fazem essa maldade com José. E aí, por conta disso, para esconder, eles não batem no peito e falam, pai, vendemos nosso irmão. Não, vamos inventar uma história para não ficar feio para a gente. Vamos dizer que uma fera selvagem acabou engolindo José, matando José. Para quê? Para encobrir o próprio erro. Um abismo chama outro abismo. A raiva, o ciúme, leva ao ponto deles venderem o próprio irmão. Aí eles vão mentir para o pai e para toda a família, causar sofrimento.
Uma das piores dores que existe para um pai e para uma mãe é ver um filho falecer. Mas os irmãos não estão preocupados com isso. Eles pegam essa dor e falam: pai, nosso irmão foi morto. E não só para o pai, mas para toda a família que está em volta. Uma crise que afeta todo mundo. Esse pecado assolou a toda a família por anos. Jacó se entregou uma tristeza pelo luto do filho. Podemos imaginar que outros parentes também sofreram com isso. Os irmãos tiveram que carregar angústia e um peso de culpa pelo que fizeram. Mas apesar disso tudo, os irmãos não se arrependeram. Eles sustentaram a mentira da morte de José até o final. Diante do pai, diante da família, causando mais sofrimento e dor. Eles não procuraram o irmão vendido como escravo, eles simplesmente se acomodaram no pecado da mentira. Ficaram ali, eles não fizeram nada para mudar. O texto vai dizer lá no capítulo 42 que de alguma forma eles se sentiam culpados com aquilo que eles fizeram. Mas eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram da mentira, eles não se arrependeram de ter vendido o próprio irmão. Permaneceram no pecado. O causador da crise, ele precisa de arrependimento. Os irmãos aqui de José, depois de terem pecado contra o próprio irmão e contra a família, se eles se arrependessem de verdade, talvez a história dessa família seria diferente. Talvez a dor daquele pai, daquela família seria de uma forma certa amenizada. Mas não, eles, para manter a imagem deles, sabe, para sair de bonzinho, eles ficam ali mentindo e sustentando aquela mentira. Mas o causador da crise precisa de arrependimento. Meu irmão, minha irmã, se você pecou contra alguém da sua família, se você gerou dor a alguém, se você foi o causador de um problema, ou se ainda precisa de arrependimento em nome de Jesus. Irmão, não tem ninguém perfeito aqui não. Todos nós estamos sujeitos a gerar dor a alguém da nossa família. A fazer mal a alguém da nossa família. O Senhor começou a boa obra, mas ainda não terminou não. Essa boa obra vai ser terminada quando Cristo voltar. Aí sim, teremos corpos aí glorificados, não vai ter mais pecado, não vai ter mais maldade. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a errar e a gerar mal para a nossa família. Mas se a gente entende, se a ficha cai, se o Espírito Santo nos revela que estamos pecando contra a nossa família, que estamos causando uma crise familiar, precisamos de arrependimento. Precisa haver arrependimento e mudança de vida para que a convivência seja restabelecida e para que a crise seja superada em nome de Jesus. Será que foi uma palavra ruim? Será que foi uma atitude precipitada? Será algo que você fez ou algo que você deixou de fazer e por conta disso gerou uma crise na família? Precisamos nos arrepender e mudar de direção e lutar na força do Senhor pela restauração da nossa casa, irmãos. Restauração da nossa casa. Não ache, não se coloque nesse lugar achar que você nunca erra. Não, pelo amor de Deus. Acho que é na carta de João que vai dizer, aquele que acha que não tem pecado já está pecando, não é verdade? Às vezes, como diz o Chaves, sem querer, querendo, a gente pode gerar mal na nossa família. Mas precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo para reconhecer os nossos erros, nos arrependermos e buscar a restauração, a reconciliação, para que aquela crise seja extinguida em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Então, quando eu sou o causador da crise, eu preciso de Jesus, eu preciso de arrependimento sincero e uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Então, se antes eu estava mentindo, agora eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso chegar e falar a verdade. Fulana, fulano, meus filhos, naquela situação, eu errei com você. Eu fiz aquilo que não deveria ter feito. Alan, não sei nem como conversar essa conversa, irmão, peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar. Em nome de Jesus. Busque aconselhamento de pessoas sábias, pessoas idôneas, para que possam te ajudar de alguma forma.
nesse processo que às vezes leva um tempo para o nosso duro coração ser quebrantado, mas é necessário que esse processo aconteça. E nós precisamos entender e buscar por isso, para que a nossa família seja restaurada, para que as feridas abertas sejam cicatrizadas em nome de Jesus. Terceiro tópico. E quando eu sou a vítima da história, que é o caso de José aqui. Vamos ler lá no capítulo 45 de Gênesis, avança mais um pouquinho. No capítulo 45, versículos 4 até o 8. O que fazer quando nós somos a vítima dessa história toda? Capítulo 45, versículo 4. Diz assim: aqui já é José, depois de ter passado todo o perrengue aqui que a gente já falou, de vendido como escravo, de uma linguagem popular aí, comeu pão que o diabo amassou. Buscou, foi fiel a Deus, mas mesmo assim, ó, só paulada, paulada, paulada. Ficava, não, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Vinha as circunstâncias e dava uma banda em José. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E lá, capítulo 45, versículo 4. Ele aqui já está diante dos seus irmãos. Depois de anos aqui passados. E ele diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aqui, irmão, a história de José é uma história linda. Mas aqui a gente vê que José, ele conseguiu discernir que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Não é fácil. Não é fácil conseguir enxergar, conseguir discernir aquilo que Deus está fazendo com as coisas que acontecem ao nosso redor. A nossa visão muitas das vezes é limitada. A gente está ali focado no problema, focado na crise, e a gente não se dá conta naquilo que Deus está fazendo. E às vezes Deus age assim mesmo, Ele não revela, Ele não deixa que a gente enxergue o que Ele está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Para que a nossa fé entre em ação. Fé não é a certeza das coisas que não se veem. Às vezes Deus oculta de nós aquilo que Ele está fazendo, para testar a nossa fé, para ver se a gente realmente tem fé que Deus está operando, ainda que os meus olhos não vejam, mas eu creio que Deus está operando. Na história de José a gente vê que ele é vendido como escravo. Como é que Deus, é uma pergunta, eu acho assim, muito honesta, como é que a mão de Deus está sobre a minha vida e eu estou sendo vendido como escravo? Como é que a mão de Deus está sobre a minha vida e eu estou sendo lançado na prisão acusado de uma coisa que eu não fiz? Como é que a mão de Deus está sobre a minha vida, eu não vou adulterar com a mulher do cara, mas mesmo assim eu vou levar a culpa? Como é isso? José vai entender lá no final. Imagino que o texto não diz em que momento ele teve esse aprendizado, esse discernimento, mas eu imagino que isso aí, gente, vai cessar lá no final. Que ele vai ter esse discernimento, ele vai ver, olha, tudo isso que eu vivi, a boa mão do Senhor estava trabalhando na minha vida. Ao ponto dele dizer, não foram vocês, mas foi o Senhor que me mandou na frente de vocês. Dentro do contexto familiar, onde os sinais, aqui, quando eu sou a vítima da crise, entra a nossa confiança de que Deus está no controle das nossas vidas. E o perdão, irmãos, é o caminho que nós devemos trilhar. Quando nós somos a vítima de injustiças, o perdão é o caminho que nós devemos trilhar, irmãos. Que é o que José faz aqui.
José, ele se reconcilia com seus irmãos. José é que ele está, de fato, numa posição de autoridade, como o número 2 do Egito. Só acima dele só tinha Faraó. Ele podia mandar prender, açoitar, mandar matar, ele podia fazer o que ele quisesse com aqueles irmãos. Aqueles que odiaram, aqueles que não tratavam de maneira amigável, aqueles que o venderam. Mas ele não escolheu o caminho da vingança. Ah, é? Deixa só agora o que eu vou fazer. Não, ele não escolhe o caminho da vingança. Ele não escolhe retribuir o mal com o mal. Mas ele escolhe o caminho do perdão. Porque ele entendeu que o Senhor estava operando na vida dele em tudo, irmãos. Mateus 6,12, uma oração muito famosa, um trecho dela, que Jesus ensina é: perdoa as nossas dívidas. Assim? Vocês conhecem a oração? Perdoa as nossas dívidas assim? José já sabia disso aqui, lá antes de Jesus. Perdoar, o caminho do perdão. Tudo acontece com a permissão de Deus, ainda que não percebemos. Deus está no controle de tudo, ainda que os planos dele não estejam claros para nós. E normalmente, eu vou repetir, a gente não consegue enxergar a mão de Deus agindo, mas é aí que entra a fé, a certeza das coisas que não se veem. Deus tem poder de transformar todo mal em bem. Aquilo que pode parecer uma maldição pode ser transformado em bênçãos na mão do Deus, que é o Deus soberano de todo o universo, irmão. Perdão é dar aquilo que o outro não merece. O que os irmãos José fizeram para merecer perdão? Nada. Mas perdão é exatamente isso. É você dar ao outro aquilo que ele não merece. Porque foi exatamente isso que Cristo fez por cada um de nós. Nos concedeu gratuitamente o perdão, a salvação que a gente não merecia, que a gente não merece. Mas ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor nos perdoa, ainda assim o Senhor nos salva, ainda assim Ele preparou morada para cada um de nós, igreja. A gente merece? Não, de jeito algum. A gente faz de tudo para não merecer. Mas o amor de Deus é tão grande que cobre multidão de pecados. O perdão de Deus é tão maravilhoso que Ele nos alcança. O coração pode ser o mais obscuro possível, mas o Senhor vai lá e clarifica, e limpa, e restaura, e renova. É isso que devemos fazer também, assim como Cristo nos ensinou. Perdoar os nossos familiares para que a nossa família possa viver uma nova história. Às vezes, como vítima, precisamos entender o poder do perdão, que ele pode sim restaurar a família. Eu quero só fazer um parêntese aqui, irmãos, porque tem situações em que, além do perdão, é necessário outras medidas. Eu não posso deixar de fazer esse destaque. Às vezes são situações de violência, onde a sua vida está em risco, onde você é uma vítima de um pecado de uma outra pessoa, mas que precisa de uma intervenção. E nesse caso, irmãos, a gente precisa sim, medida protetiva, precisa ser denunciado. Porque em casos de violência fica muito evidente, quando o autor da violência, ele não é responsabilizado, não é culpabilizado, ele normalmente tende a repetir aquele comportamento. Então, em casos onde sim, precisa de uma intervenção. Às vezes a gente vai em momentos assim, onde a crise chega nesse nível. Às vezes sim, o melhor a fazer é distanciar. É sim, denunciar para as autoridades competentes. É fazer uma intervenção drástica, porque a crise já foi instaurada. Pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus para que em algum momento a gente libere esse perdão. Mas tem crises que vêm de uma forma que a restauração, irmãos, é complicado. E aqui não existe uma regra, irmão. Cada caso é um caso. Tem famílias que passam por certas situações e ainda conseguem a restauração, porque o Senhor é poderoso e Ele faz. Mas tem situações onde isso já não é mais possível. E a gente precisa também, como igreja, discernir, para que aqueles que estão sofrendo, estão sendo vitimados, não sofram ainda mais, mas que sejam acolhidos, mas para que sejam cuidados, e que sejam acompanhados,
após quando a crise já está instaurada. Mas tem outras situações onde a gente sim precisa liberar perdão para que a convivência volte, para que a família seja restabelecida, irmãos. E o Senhor é poderoso, eu não tenho dúvida, irmão. O Senhor, Ele é poderoso e Ele restaura qualquer coisa que foi quebrado, qualquer relacionamento que foi... O Senhor, Ele consegue reconstruir. Mas a gente sabe também que a família é um esforço conjunto. Não adianta às vezes um só querer, às vezes o outro não quer, às vezes o outro quer continuar no pecado. E quando isso acontece, irmãos, é difícil. Mas conforme eu falei, cada caso é um caso e precisa ser analisado caso a caso. Mas às vezes a restauração não acontece porque o perdão não é liberado. Às vezes aquilo que aconteceu lá há 1000 anos, ele volta em tom de crítica. Ah, porque lembra lá de 1900 e não sei o que. Tem coisas que a gente precisa resolver, tem coisas que a gente precisa deixar para trás, tem coisas que a gente precisa liberar o perdão. Para quê? Para que a convivência flua. Para que a união seja restabelecida, para que aquilo não seja motivo de divisão, mas que aquilo seja perdoado e deixado para trás. Em nome de Jesus. Porque perdão é dar aquilo que o outro não merece. E como é difícil fazer isso. Como é difícil. A gente normalmente tende a tratar bem quem nos trata bem. Mas às vezes a gente precisa entender a semelhança de Cristo, que precisamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Ah, mas o outro não merece. Mas o seu Cristo perdoou você. E esse perdão que foi derramado sobre a sua vida precisa transbordar para dentro do seu lar. Irmãos, caminhando aqui para a conclusão. As diferenças familiares existem. E se não forem administradas com sabedoria, podem gerar crises na família. As pressões externas também. Às vezes a gente consegue lidar bem com as diferenças dentro do lar. Mas às vezes são pressões externas que vêm sobre a família. São influências de uma determinada amizade que chega. Às vezes é uma doença que chega. Às vezes é o desemprego que bate a porta. Às vezes são situações que chegam para desestruturar a família. Mas precisamos entender que a nossa família precisa estar nas mãos do Senhor. Que a gente precisa buscar pela restauração da nossa família. E pedir sabedoria ao Senhor para lidar com as diferenças internas, mas também com as pressões externas. Devemos estar atentos aos sinais e tratar os pequenos problemas e não deixar que eles cresçam e gerem um estrago ainda maior. Quando eu sou o causador de uma crise, eu preciso de arrependimento sincero e de mudança, implicando na reparação de danos para todos aqueles que foram afetados. Precisa, irmão. E a gente precisa entender isso. Às vezes, a gente fica tão cheios de certeza que a gente esquece que a gente também pode errar. Que a gente também é falho, que a gente também pode estar pecando e não está vendo, porque o pecado ele cega a gente, não é verdade? Às vezes a gente está pecando e a gente nem está se dando conta, mas precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, que Ele vai revelar, Ele vai mostrar, Ele vai apontar, e o Espírito Santo ele é cirúrgico, Ele vai, olha, é aqui, ó. E a gente se dá conta, as escamas dos olhos caem e a gente começa a enxergar, caramba, olha só o que eu estou fazendo, olha só o que essa atitude está gerando dentro do meu casamento, olha só o que essa atitude está gerando nos meus filhos, ou no meu pai, na minha mãe, naquele meu parente que mora no meu quintal, olha só. Se eu sou o causador da crise, preciso de arrependimento sincero. Se eu falei aquela palavra de maneira grosseira, eu preciso chegar e para quem eu falei falar, fulano, me desculpa. Naquele dia eu estava de cabeça quente, estava de olho virado, mas eu errei com você, me perdoa. Se você tinha um trato e descumpriu, pô, mas a gente já tinha combinado. Fulano, me desculpa, me perdoa. Vamos fazer de novo, vamos repactuar isso aí. Agora, quando eu sou a vítima, eu preciso perdoar e abrir a porta da reconciliação para que Deus possa também operar o milagre. Para que Deus também possa operar a restauração. Para que as feridas sejam saradas. Para que as brechas sejam fechadas.
tem coisa que a gente está repetindo, que a gente está trazendo lá de trás, que já não é mais para isso. É para perdoar, é para largar para trás. Quando nós nos relacionamos com Deus, vou fazer uma pergunta aqui, quando nós nos relacionamos com Deus, Deus fica jogando na nossa cara todos os nossos erros? Deus faz isso? Quando a gente está nas nossas orações falando, Senhor, eu quero ser alguém que fala a verdade, Deus fica jogando todas as mentiras que a gente proferiu na nossa cara? Não, porque o Senhor, Ele nos perdoa e nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E a gente precisa aprender com o Senhor como é que se faz. E a perdoar. E a não usar aqueles erros lá do passado, deixarem afetar o presente, mas a liberar o perdão. Alan, meu filho fez isso comigo lá. Irmãos, vamos liberar o perdão para quê? Para que o convívio seja restabelecido. Para que a família seja restaurada. Para que a crise, para que a falta de relacionamento, para que a falta de amor possa ser eliminada em nome de Jesus. E nós, como chamados por Deus, às vezes como vítimas da situação, precisamos abrir espaço para o perdão, fazer uma restauração na nossa família, irmãos. Em o nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé. Deixa eu cantar aqui um louvor final aqui. Louvor de reflexão, irmãos. Para que a gente possa pensar na nossa família, nos nossos familiares, nos casamentos, nos relacionamentos quebrados, na relação pai-filho, filho e pai, com os irmãos, primos, tios, avós, enfim. Para que em nome de Jesus, toda a crise seja superada, todas as situações ruins, difíceis, possam passar, e essa página ser virada, para que a gente possa escrever uma nova história em Cristo Jesus. Irmãos, mas começa na gente, irmão. Começa na gente. Às vezes está pensando, aquele meu familiar tinha que estar aqui. Irmão, mas não foi esse familiar que o Senhor trouxe. Somos nós que estamos aqui, que o Senhor está nos despertando. Que o Senhor está nos chamando para uma mudança. Que o Senhor está chamando, está falando que a gente precisa talvez consertar, corrigir, ou ser um facilitador. Às vezes o problema não foi com você, mas às vezes você pode ser um agente, um instrumento de Deus para trazer a paz para a família, para promover a ponte, o diálogo, ajudar a resolver, a se entender, sabe, de maneira imparcial, de maneira justa, mas de maneira que promova a paz e o nome de Deus seja glorificado na família, em nome de Jesus. Então, irmãos, é um louvor que fala sobre a gente olhar para dentro de nós e pedir um coração igual ao do Senhor, para que possamos trazer essa restauração para a nossa família, em nome de Jesus.